Então, pessoal, bom dia a todos novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Na semana passada, nós falamos um pouco, eu me apresentei e falamos um pouco sobre a vacina, Qual que é a importância dela, o que ela faz. Então, hoje nós vamos estudar mais um pouquinho aprofundado sobre o sistema imunológico, O que acontece dentro do nosso corpo quando existe algum micro-organismo, que pode ser um vírus ou alguma bactéria, que entra dentro do nosso corpo. Qual que é o papel que a vacina vai fazer? Então, por isso que nós vamos estudar hoje sobre o sistema imunológico e suas implicações para a manutenção da saúde, Então, nós vamos falar principalmente sobre vacina e soro e sobre a defesa do nosso corpo. Lembrando as defesas do nosso corpo apresenta diversas defesas contra agentes externos, Ou seja, micro-organismos parasitas, aqueles micro-organismos que causam alguma deficiência ou alguma patologia, ou seja, doença no nosso corpo. Então, essas barreiras externas são aquelas que protegem o nosso corpo, que são a pele, os pelos e o muco do nariz, as lágrimas e o ácido clorídrico do suco gástrico. Também, quando tem algum tipo de bactéria localizada no nosso estômago, esse ácido clorídrico do suco gástrico age como uma defesa do nosso corpo. Existem dois tipos de mecanismos de defesa do nosso corpo. O mecanismo de defesa inespecífico, que o corpo ele não reconhece aquele agente invasor. E aí, então, quem vai defender o nosso corpo desse mecanismo de defesa inespecífico são essas barreiras externas aí, que é a pele, os pelos e o muco, as lágrimas. Outro exemplo também que nós temos são o espirro também e a tosse, Então, o espirro ele é justamente devido a uma ação que o nosso corpo dá em fazer com que jogue para fora qualquer tipo de micro-organismo invasor que tente penetrar no nosso corpo. Então, o mecanismo de defesa inespecífico são essas barreiras externas do nosso corpo. Pele, tosse, o espirro, o muco do nariz, os pelos, então são todos esses. Outro tipo de mecanismo de defesa são já o específico, mecanismo de defesa específico. Deixa eu só aceitar mais um aqui. O mecanismo de defesa específico, o corpo ele reconhece o agente invasor que está combatendo. Então, aí, quem já vai combater esse mecanismo, esse micro-organismo invasor, nada mais é do que os anticorpos. Então, o corpo já vai reconhecer que aquele vírus está dentro do nosso corpo e aí vai liberar anticorpos para combater, ou seja, para defender o nosso corpo daquele vírus ou bactéria. E esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem no nosso corpo. O que acontece? Então, quando esses micro-organismos passam por meio dessas barreiras, que é um tipo de defesa inespecífico, o que acontece com o nosso corpo? Nesse caso, quando ele consegue penetrar dentro do nosso corpo, entra em ação o nosso sistema imunitário, ou nosso sistema imunológico, ou sistema imune. Ele é formado por órgãos associados com a produção de leucócitos ou glóbulos brancos. Então, leucócitos, ele faz parte é um dos componentes do sangue, só que a função do leucócito nada mais é um tipo de célula de defesa. Então, qualquer tipo de micro-organismo invasor que vai entrar dentro do nosso corpo, os leucócitos, que é o nome dessas células, ou glóbulos brancos, são as células responsáveis por defender o nosso corpo desses micro-organismos invasores, tá? Qualquer dúvida também, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Se eu estiver indo rápido demais também. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos são células sanguíneas dotadas de núcleo, Então, são células que fazem parte do nosso componente sanguíneo. Conforme o tipo, apresentam tamanhos variados, então tem diversos tipos de leucócitos. Agora eu vou mostrar para vocês
diversas formas desses leucócitos. A maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha, né, que é na medula óssea vermelha, aquela medula que ele fica dentro do osso, né, e aí, dentro do osso, e aí faz com que tenha essa produção desses glóbulos brancos, que no caso são os leucócitos, células de defesa do nosso corpo, e tem os glóbulos vermelhos também, que nada mais é do que as hemácias, né, que fazem parte do nosso sangue. Uma menor parte é produzida em certos órgãos do corpo, como o baço e as tonsilas palatinas, que são aquelas amígdalas. Elas ficam localizadas aqui no nosso, perto da garganta aqui. Então, existem, além da medula óssea, onde produz essas células de defesa, existem alguns outros órgãos que também produzem essas células de defesa do nosso corpo, como essas amígdalas e o baço também, que são órgãos do nosso corpo humano. Aqui nós temos alguns tipos de leucócitos, que são essas células que vão defender o nosso corpo. Então, tem o neutróleo, eosinófilo, basófilo, macrófago, monócito, linfócito. O mais comum que nós vamos encontrar aqui para defender o nosso corpo é o linfócito, tá? Alguém fez alguma Ô, professor, tem a pergunta. Eu queria saber como é que esses micro-organismos, o que eles fazem para poder entrar, conseguir entrar dentro do nosso corpo? Então, nós já temos igual eu falei no início, né? Nós já temos um mecanismo de defesa inespecífico, que são as barreiras naturais do nosso corpo. Porque, sabe quando dá aquela vontade de espirrar? Sabe a vontade de espirrar, de tossir? Nada mais é do que uma expulsão natural que o seu corpo tem, porque ali algum tipo de agente estranho, algum micro-organismo estranho está tentando penetrar no seu corpo. Aí, por isso que o suor, o pelo do nariz, ele é para purificar o ar e combater esses micro-organismos. O muco também, porque aí quando tem muito muco no nariz, ele vai, além de umedecer, né, o seu nariz, ele também vai proteger contra alguns agentes externos que tentam entrar dentro do seu corpo, aí aquele vírus ou aquela bactéria ou qualquer tipo de agente de micro-organismo, ele vai ficar preso no muco do nariz. Então, essas são as barreiras naturais. Aí, alguns micro-organismos conseguem ultrapassar essas barreiras, outros não. Certo? Professor, é por isso que quando você tem Covid, se você espirrar, você transmite? Isso, porque quando eu espirro, nada mais é também do que eu estar expulsando um pouco desses vírus, né? E aí, como a pessoa que está com Covid, ali o vírus, ela já está com o vírus ativo, né? Então, o vírus, ele está replicando, ele está se reproduzindo ali no seu corpo. Então, na hora de espirrar, você também vai estar transmitindo o vírus, né? Lembrando também que tem uma certa distância, né? Que o vírus consegue ir. Mais alguma coisa? Então, bola para frente. Os glóbulos brancos, eles defendem o nosso organismo por duas maneiras. Por um processo chamado fagocitose. As células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestórias contidas nos lisossomos. Os lisossomos nada mais é do que uma organela citoplasmática, ou seja, uma organela que faz parte de cada célula do nosso corpo, aonde ela vai fazer esse processo de digestão celular. Então, todos estão vendo essa imagem aqui embaixo? Estão? Sim. No processo aqui de fagocitose. Então, vamos supor que esse desenho verde aqui, todo verde, ele é o nosso linfócito, é o nosso glóbulo branco, é a nossa célula de defesa.
Esse pontinho azul do lado de fora, nada mais é do que o vírus, ou bactéria, ou algum micro-organismo invasor. Então, como é que a nossa célula de defesa vai agir por esse processo aqui chamado fagocitose? Então, a célula de defesa vai chegar perto desse micro-organismo aqui e vai englobar ela. Tá vendo que o vírus ou qualquer outro micro-organismo está entrando dentro da célula de defesa? E aí vai englobar ela. Quando engloba ela, aí o lisossomo vai destruir aquele vírus, ou seja, é o que vai defender o nosso corpo. Depois que consegue destruir ele, ele vai ser liberado, tá? Agora tem mais outra imagem aqui explicativa. Um dos outros processos de fagocitose, além do processo de fagocitose, nós temos o processo de defesa do nosso corpo, que é pela produção de anticorpos. O que é essa produção de anticorpos? Proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos e drogas diversas. Então, embaixo aí tem o desenho dos anticorpos. Então, os anticorpos nada mais é do que, quando é injetado uma vacina, vem um pouco daquele vírus no nosso corpo. Aquele vírus, ele está mais atenuado, que fala, ou seja, ele está mais leve, ele não é tão perigoso. Aí, o que acontece? O nosso corpo, ele vai querer defender, né, contra aquele vírus. Para defender contra aquele vírus, então, o nosso corpo vai começar a produzir uma certa quantidade de anticorpos que consegue combater aquele vírus. E aí, esses anticorpos vão defender o nosso corpo daquele vírus que já entraram, né, no nosso corpo. Então, os leucócitos, eles são capazes de sair da corrente sanguínea, fenômeno chamado diapedese, ou seja, depois que são destruídos, ou depois que essas células também, que os leucócitos também são células que podem ser destruídas pelos vírus, né? Às vezes, existem algumas células que elas não são tão eficazes na destruição do vírus, e aí elas morrem. Então, uma vez fora, os leucócitos deslocam-se pelos tecidos vizinhos ao vaso e chegam ao local da infecção. Na batalha, né, entre as células de defesa e o micro-organismo invasor, muitos leucócitos morrem junto com os micro-organismos e algumas células ficam lesadas. Esse conjunto forma o tão conhecido pus, que pode aparecer nas feridas. Então, se você lá deu uma arranhadinha na sua pele lá, deu um corte, e às vezes a gente fala assim, que infecciona, né, que aí sai até um puzinho, ou então aquela aguinha meio branca, que fica saindo do seu machucado, nada mais é do que a sua célula de defesa que estava ali tentando proteger o seu corpo, ou também juntamente com algumas células do seu corpo que morreram, né? Que essas células, elas morrem constantemente, e aí o nosso corpo também produz células constantemente, né? Chamado um processo de divisão celular. Então, o nosso corpo está o tempo todo produzindo células, e essas células também morrem, né? Então, nada mais é do que aquele pus, ou aquela aguinha que sai do machucado, são as nossas células de defesa que estão agindo ali. Os leucócitos em ação. Ó, aqui eu tenho um músculo lesado, né, ou seja, um tecido lesado, ou seja, machucado, que aconteceu alguma pancada ou caiu alguma coisa. E aí o micro-organismo invasor entrou para dentro dele. E aí vai acontecer o quê? O processo de fagocitose. Então, a nossa célula branca, o nosso leucócito, vai englobar aquele micro-organismo invasor, ou seja, vai pegar para dentro dele, e lá dentro vai acontecer o quê? A destruição desse micro-organismo invasor. Quando a célula de defesa consegue destruir, aí ela é liberada na corrente sanguínea, porque aí, se tiver machucado lá, esse vírus depois ele vai ser eliminado ou pelo suor, ou pela corrente sanguínea de algum modo, tá? E aí depois a nossa célula de defesa volta à sua normalidade.
Então, esse é mais pelo processo de fagocitose. Agora, vamos ver pela produção de anticorpos. Então, a produção de anticorpos, os organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo. São chamados de antígenos. Os leucócitos do tipo linfócitos produzem os anticorpos que neutralizam a ação tóxica dos antígenos. Então, entra lá um organismo invasor que tem uma proteína que o nosso corpo não conhece, não reconhece aquilo lá, e aí ele não consegue combater. Aí essa proteína que o nosso corpo não conhece, ele é chamado de antígeno. Aí a nossa célula de defesa do nosso corpo vê lá, vai até aquele antígeno, né, ou seja, até aquele vírus lá, e não reconhece, não consegue combater. Dessa forma, aquele linfócito ele vai começar a produzir anticorpos que conseguem neutralizar aquele vírus, aqueles antígenos. Então, alguns linfócitos atuam como células de memória. Assim, mesmo depois da cura de determinada doença, tais células são capazes de voltar a produzir anticorpos caso o organismo seja novamente infectado. Por isso, existem doenças que temos somente uma vez, como, por exemplo, a cachumba e a rubéola. Então, algumas células, né, de defesa do nosso corpo, os linfócitos, eles são células de memória que falam. Porque quando você pega uma doença, igual assim, falando aí o exemplo da cachumba e da rubéola, né? Quando você pega alguma doença, aquela célula, ela já vai memorizar aquele anticorpo que vai combater esse vírus que provoca a cachumba e a rubéola que entrou no seu corpo. Porque se acontecer de você pegar de novo esse vírus ou a bactéria que tem o mesmo antígeno, aí vai atuar, né, o linfócito que vai lembrar, fala assim, ó, eu já combati esse vírus, eu tenho já um anticorpo que vai combater esse vírus. Então, a célula de defesa já vai liberar aquele anticorpo que destrói aquele vírus, porque ela conhece, ou seja, ela lembra daquele vírus, como se fosse célula de memória, tá? Por isso que é entre aspas. E aí ele vai lá e libera um anticorpo para combater aquele vírus. Então, lembre-se de que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para uma doença A não servem para uma doença B. Então, nós temos o que aí, ó? Vários tipos de gripe, não é? A COVID nada mais é também do que um tipo de gripe, né? Então, por que os anticorpos de uma gripe não conseguem combater os anticorpos, o vírus da COVID? Isso porque são específicos. Se eu tenho, por exemplo, a gripe lá agora, que a gente estamos vacinando, a influenza H1N1, então, criamos anticorpos para combater a influenza H1N1. Então, quando se pega COVID, o nosso corpo não conhece e não tem anticorpos para aquilo ali. Por isso que agora tem as vacinas, né? Que aí vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos para combater a COVID, o vírus da COVID. Já vou ver o chat aqui. Ó, professor, mandou uns bonitinhos que só fica conversando de Free Fire aí, ó, no chat. Não presta atenção. Ativei o chat agora. Quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone. Professor. Então, aqui, nós temos outra imagem aqui, ó. Professor, o Santiago tá querendo falar. Pode falar. Professor, um câncer também é um vírus? Não. Um câncer, ele é uma célula que sofreu mutação genética, e aí, nessa mutação genética, ele deu algum tipo de, digamos assim, um tipo de erro. Porque aí, no caso, nós temos o processo de divisão celular que vai formando outras células, né? Células saudáveis. E aí, o câncer, ele deu uma mutação, ou seja, modificou geneticamente aquela célula, e aí virou uma célula cancerígena. Então, é algum erro na hora da replicação do DNA ali daquela célula. E aí, vai juntando várias células junto, por isso que forma aquele tumor, né? Que dá o caroço. Então, aqui nós temos o antígeno, ó, o antígeno vermelhinho
é aquela proteína daquele micro-organismo invasor que o nosso corpo não conhece. Linfócito é esse azulzinho. Então, a nossa célula de defesa vai encontrar esse antígeno, e aí o linfócito vai reconhecer esse antígeno, ou seja, ele vai lembrar, assim, olha, eu já combati esse vírus já, esse antígeno aqui. Então, o que vai acontecer com o linfócito, o bichinho azul? Ele vai liberar o quê? Anticorpos, que é esse aqui, marronzinho do lado. Então, a célula de defesa do nosso corpo lembrou que aquele vírus já esteve dentro do nosso corpo e vai liberar anticorpos por meio dessas células de memória. E aí, esses anticorpos vão lá e vão ser atacados pelos antígenos e aí vão conseguir destruir aquele micro-organismo invasor. Depois que destrói, ele vai ser expulso do nosso corpo. Então, as vacinas, prevenindo contra doenças. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. As vacinas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nela se instale. Então, se você tem a vacina, é porque eles estão ingerindo em você ali alguns vírus, ou então bactérias, né? Depende para qual tipo de vacina que você está tomando. E aí, caso ocorra de você pegar aquela doença, né? Contrair determinada doença, o seu corpo já está produzindo aqueles anticorpos para combater determinado vírus ou bactéria. Então, Ô, professor, é o seguinte, quando a gente é vacinado, nós toma um tipo de cópia do vírus, né? Mas é o seguinte, e se esse vírus evoluísse pelo menos um monte de vezes, ficaria mais difícil para o organismo saber que vírus é esse? Tá, você fala as mutações do vírus, ou se você tomar a vacina, e aí o vírus que está sendo injetado em você lá se reproduzir. Qual dos dois tipos você está querendo dizer? Mutação. Ah, tá. É igual está acontecendo agora com a Covid, né? É, sim. No caso, esse negócio de mutação, ele vai ocorrer sempre, tá? A Covid, ela não é a primeira vez que isso acontece. Vocês não sabem, mas existe a febre amarela, que é uma doença que praticamente ela foi erradicada, né? Praticamente ela sumiu, mas até hoje se tem ainda a febre amarela, tanto que para entrar, né, como a gente falou na aula passada, tanto que para entrar em alguns países internacionais, há necessidade de se tomar a vacina da febre amarela. A febre amarela, a vacina dela vale por 10 anos, né? Então, quando teve a pandemia da febre amarela, essa doença, mesmo com a vacina depois, ficou, durante muito tempo. Por quê? É o que está acontecendo agora. A Covid está aí, e aí bolaram, então, uma vacina para a Covid, né? Para combater a Covid. Porém, o que acontece? O vírus, ele está mudando, ele está tendo uma mutação. Então, ele está se modificando geneticamente. E aí, faz com que talvez essas vacinas não sejam tão eficazes contra essas mutações, porque aí os anticorpos que vão combater as proteínas, né, que chamamos de antígenos daquele vírus, talvez não combata. Por isso que quando sai uma mutação nova, os cientistas aí já testam para ver se daquela determinada vacina que eles aprovaram agora estão combatendo essa mutação. Se combater, ótimo, né? Agora, se não combater, aí tem que modificar a vacina da Covid novamente. Até então, os estudos que tem, né, das mutações da Covid, até então estão sendo eficazes, né, essa mutação. Até agora não teve nenhum tipo de mutação que a vacina não tivesse um resultado satisfatório. Agora, como é que é a ação das vacinas aqui em nosso corpo, ó? Então, você vai lá no postinho, toma a vacina
a vacina é liberada no seu organismo, aquele organismo que foi liberado é um pouco do vírus que está sendo injetado em você, só que, igual eu falei, de forma atenuada, ou seja, de forma mais branda, leve, não tão perigosa. E aí o seu corpo, né, suas células de defesa vão reconhecer aquele vírus e vão começar a produção de anticorpos, ou seja, vai começar a produzir células capazes de destruir aquele micro-organismo. Quando seu corpo conseguir produzir aqueles micro-organismos, eles vão lá cercar aquele micro-organismo e aí vai destruir. Então, a ação da vacina no nosso corpo acontece dessa maneira, tá? Soros. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita. Por não haver tempo hábil, ou seja, por demorar muito tempo, ou por se encontrar muito debilitada, né? Ou seja, principalmente quem tem câncer tem um sistema imunológico muito debilitado, né? Ou seja, não consegue, então, que o seu corpo combata esses micro-organismos de forma tão eficaz como uma pessoa saudável. E agora, o que pode ser feito quando o corpo não consegue produzir anticorpos para combater essa determinada vacina? Nesse caso, ele deve receber a aplicação de soros. Mas qual que é a diferença, então, entre vacina e soro? Nós vamos ver agora. Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. Então, a vacina é o quê? Vacina nada mais é do que aquele micro-organismo invasor que vai estar dentro do nosso corpo e aí vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos para combater aquele vírus ou aquela bactéria. O soro não. O soro, ele já possui esse anticorpo que aí vai injetar, então, já dentro da pessoa para que vai combater aquele vírus. Aí vocês me perguntam, professor, então é melhor aplicar soro do que a vacina? Não é melhor. Não é melhor porque, como as células de defesa do nosso corpo são células de memória, ou seja, quando você pegar determinada doença, com a vacina, o seu corpo já vai produzir aquele anticorpo. E aí, se futuramente você contrair de novo aquela mesma doença, então a sua célula de defesa do corpo já vai agir rapidamente em combater aquele vírus ou aquela bactéria. Com o soro, não. Aí, toda vez que você ficar doente, toda vez você tem que ir para o hospital e tomar o soro. Porque aí o soro, então, já é o anticorpo pronto. Então, entre uma opção e a outra, a vacina sempre é o ideal. O soro só é utilizado em casos mesmo em que o corpo não dê conta de produzir esses anticorpos. Então, a preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais, como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados, parte do sangue deles é coletado e são usadas técnicas para isolá-los e na produção dos soros. Então, é o que acontece aqui quando você é picado por uma cobra, por exemplo, né? A jararaca é uma serpente peçonhenta, responsável por cerca de 90% dos acidentes ofídicos no Brasil. Então, o Instituto Butantan, que é o que está produzindo a vacina agora da Covid, é o maior produtor de soros antiofídicos do mundo, né? Ou seja, quando você é picado por uma cobra, alguma coisa que tenha um veneno, o recomendável é, se você não conhece, e se possível, conseguir capturar aquela cobra, porque aí, a partir do próprio veneno dela, consegue fabricar um soro em que combata, né, aquele veneno que entrou dentro do seu corpo. Mas se você conhece já qual que é aquela cobra que te picou, aí já só chega lá e fala, e aí já é tratado você com soro antiofídico, né, ou seja, anti o veneno que está combatendo. Então, a ciência oferece uma série de medicamentos capazes de combater o desenvolvimento de micro-organismos em nosso corpo. Então, hoje, gente, a tecnologia está muito avançada. E ainda tem muito mais a ser descoberto e a avançar ainda. Por isso que está em
completamente em constante desenvolvimento. Por isso que é tudo muito novo, né? Você vê, nunca foi criada uma vacina tão rápida igual a da Covid. Sempre que para criar uma vacina demora-se 2, 3 anos. Então, o país inteiro, o mundo inteiro se mobilizando, todos os cientistas se mobilizando para tentar achar logo uma solução para acabar com essa pandemia, né? Então, os antibióticos, por exemplo, são eficazes no combate de certas bactérias. Então, além de anticorpos que combatem os vírus, nós temos os antibióticos, que são remédios, né, que nós tomamos para combater algumas bactérias. Porém, ao longo do tempo, bactérias naturalmente resistentes vêm sendo selecionadas por esses agentes químicos. O que isso quer dizer? Eu sempre vou pegar uma bactéria, e aí essa bactéria minha, eu sempre vou tomar determinado antibiótico. Aquela bactéria meio que vai se acostumar com aquele remédio, com aquele antibiótico, e aí vai começar a passar a não fazer efeito mais, ou seja, então essas bactérias vão ficar resistentes àquele antibiótico, e aí aquele determinado antibiótico que eu estou tomando, ele não vai ser mais eficaz para combater aquela bactéria. Aí o que acontece? Eu tenho que tomar um outro remédio, um outro antibiótico diferente, que consiga matar aquela bactéria. Isso tudo devido ao quê? Se aquela bactéria ela está resistente àquele antibiótico, é porque ela está sofrendo também mutação, né? Por isso, é preciso inventar outro tipo de antibiótico contra novas bactérias, né? Porque elas ficam resistentes e aí, então, estão em constante mutação. Vocês sabem agora, nós estamos pandemia, né? Nós estamos na pandemia, mas tem uma diferença de pandemia com epidemia com endemia. Existem esses 3 tipos de endemias. Alguém sabe a diferença dos 3? Sim ou não? É o quê? Nós estamos numa pandemia, né? E aí eu quero saber se vocês sabem a diferença de pandemia com epidemia e endemia. Eu só sei pela epidemia. Epidemia é tipo uma pandemia, só que é só em um determinado local. Você só sabe essa. Então, aqui. Endemia. Endemia é quando uma doença infecciosa afeta uma região por um longo período. Então, estamos falando da Covid, né? Então, vamos citar mais o exemplo da Covid. Então, ela foi descoberta numa cidade lá na China, e aí, endemia. Então, quando ela só começou ali, naquela cidade da China em específico. Então, quando ela está localizada em apenas uma cidade ou nas cidades vizinhas ali, em uma região pequena, por um certo período de tempo, ela é chamada de endemia. Agora, quando é epidemia, quando uma doença infecciosa surge em uma região rapidamente, afeta outras, infectando muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a endemia começou ali naquela cidade. Então, a Covid começou ali naquela cidade e nas cidades vizinhas. Ou seja, em uma região só. Depois, a Covid ela foi se espalhando para todo o país da China. Então, ali, como já espalhou para todo o país da China, virou uma epidemia. Depois vem a pandemia, quando uma doença infecciosa se espalha por continentes, podendo afetar o mundo todo. Aí, já quando essa doença, então, espalhou para o mundo todo, virou uma pandemia. Então, é como se fosse assim, a endemia acontece na sua cidade. A epidemia acontece no seu país. Quando acontece no mundo inteiro, aí vira uma pandemia. Certo? Essa é a diferença de endemia, epidemia e pandemia. Alguma pergunta? Nada.
Então, falamos sobre vacinas e soros, falamos sobre defesa do nosso corpo, e tudo isso engloba o quê? Nosso sistema imunológico. E aí eu quero saber, tem alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje? Professor, Oi. então todos os vírus, eles passam por, aqueles vírus grandes, eles passam por endemia, pandemia? Peraí, deixa eu parar a apresentação aqui, que o seu ficou baixo, eu não consegui te escutar. Repete. Todos os vírus, eles passam por esse endemia, e todo tipo, aqueles vírus grandes, eles passam por isso, todos? Não, Professor, nem todos. Por exemplo, quando aqui no Brasil tem aqueles surtos da dengue, né? Principalmente dengue, não, lembra quando teve aquele problema da chikungunya, aquele vírus, Zika vírus? sim, meu tio pegou. Isso aconteceu aonde? Isso só aconteceu aqui no Brasil. Então, não se espalhou para o mundo inteiro. Então, não necessariamente todo vírus ou toda bactéria vai ser considerado como uma epidemia, pandemia ou endemia, tá? Às vezes acontece alguma doença só na sua cidade, então virou uma endemia apenas. Mas eu falo assim, aqueles vírus grandes, entendeu? Aí geralmente quando é um vírus muito infeccioso, ou seja, que a taxa de contágio, né, ou seja, da reprodução dele é muito grande, aí tem sim uma grande probabilidade dele se esparramar, né, dele se espalhar. Antes da Covid, se eu não me engano, o último vírus que aconteceu assim, que virou quase que uma pandemia, mas acho que não virou uma pandemia generalizada no mundo inteiro, foi aquela doença que aconteceu lá na África, lá, eu esqueci o nome agora, Ebola, surgiu lá na África, o Ebola, e aí passou para outros países, mas ele não chegou, quer dizer, chegou, né, a ser tão grave, mas não tão grave agora como a pandemia da Covid. Mais alguma coisa? Eu não. Entenderam tudinho? Qualquer coisa também, gente, na hora de fazer as atividades, vocês podem perguntar, tá? Lembrando que quem não entregou a atividade ainda, que era para ter sido entregue há 2 dias atrás, até na quarta-feira, façam e me entregam, tá? Pode entregar ainda. Porque essas atividades, elas vão ajudar vocês na nota ainda do primeiro ciclo, que aí tem que fazer uma provinha da nota do primeiro ciclo. Então, para nossas atividades de hoje, já agorinha já vou postar lá no grupo e na plataforma também, porque aí eu já vou postar essa aula aqui no YouTube e aí eu já vou postar lá na plataforma para quem quiser assistir de novo. Tá? Então, no volume 1, tá, gente? Lembra que nós estamos no volume 1. Então, no volume 1, na página 13, vocês vão responder aí essa atividade número 1, na página 14, a número 2. Depois, na página 15, tem aí o número 1, 2 e 3, tá? Então, são 5 exercícios. Na página 15, 1, 2 e 3. E na página 13 e 14, 1 e 2. Certo? Já pode sair, professor? Oi? Já pode sair? Pode sim, se não tiver nada para perguntar, estão liberados para fazer as atividades, tá? Então tá, tchau, professor. Oi. Tchau, professor. Tchau. Professor? Pode falar.